Maestro Júnior, para falar dessa final antecipada. É sempre bom lembrar, maestro, que o São Paulo ainda tem aquela mínima chance de vencer o título. Mas não deixa de ser um confronto direto Flamengo e Inter no próximo domingo. Primeiro eu quero lhe perguntar, maestro, se você está acompanhando o BBB, se você ficou feliz com a saída do Nego Di ou não, e qual a sua expectativa aí para esse grande jogo. Mas eu quero saber primeiro o seu comentário do BBB, que eu estou muito ansioso por isso. Eu quero ver o Maestro Júnior falando do BBB. Eu falando de BBB, Pô, talvez eu não seja a pessoa mais apropriada, não. Sigo porque, quer dizer, as notícias começam a pipocar e naturalmente a gente vai saber. Eu acompanhei principalmente, quer dizer, a saída agora do Nego Di, até mesmo em função de um vídeo que apareceu dele falando do Arlindo Cruz, né, que causou no meio da rapaziada do samba uma consternação muito grande, porque ele falou do ícone do samba, né, de um cara que é querido por todo mundo de uma forma jocosa, e naturalmente isso deve ter influenciado até demais para que ele saiu com mais de 90%, né, vamos dizer, de rejeição, e isso é uma demonstração que às vezes, né, certas coisas que se faz aqui fora, né, termina repercutindo também dentro da casa lá onde ele estava. vai brincar logo com a comunidade do samba, né, Maestro Júnior? Aí, realmente, o Nego Di, o famoso deu mole. Falando do jogo, Maestro, o Rogério, ele vem escalando o Arão na zaga, mas vai ter o Gustavo Henrique à disposição. Eu queria que você me falasse um pouco, né, dessa opção que o Rogério tem em manter o Arão ou se utilizar do Gustavo Henrique. Eu queria até te perguntar, como é que fica a cabeça, Júnior, por exemplo, dos outros zagueiros do elenco, o Léo Pereira, o próprio Natan, com o Rogério improvisando o Arão. Como é que fica essa situação para o elenco e para o time, e especificamente esses zagueiros, vendo o Arão na zaga? Bem, o Arão está jogando de central, que não é o caso do Léo Pereira, né? Nem do Natan, que são os dois canhotos que jogam pelo lado esquerdo, né? Quando ele colocou o Arão na zaga, foi exatamente para poder dar um pouco mais de aceleração na saída de bola e qualidade nessa saída de bola. Por quê? Porque o Flamengo é um time que propõe sempre o jogo, que toma a iniciativa de construir o jogo. Então ele precisava de uma saída de bola lá de trás com qualidade. O Arão dá essa possibilidade. Só que o Arão não está, a gente está vendo inclusive o gol contra o Corinthians, ainda adaptado totalmente, né? Alguns posicionamentos dele ainda são de jogador de meio campo, né? E é lógico que com o tempo ele pode até se adaptar. Eu acho que, até para o próprio Arão, eu acho que foi uma boa esse tipo de situação, porque ele termina sendo um jogador que faz mais de uma função. Quando ele bota o Rodrigo Caio na equipe, tirando o Rodrigo que joga pelo lado direito para o lado esquerdo, né? Na minha visão, o Rodrigo cai um pouco porque ele não tem a mesma precisão de saída de bola com a perna esquerda quando a bola está exatamente para o lado do Felipe Luiz. Mas são dois jogadores que têm a qualidade de jogador de meio campo, o Arão principalmente, e o Rodrigo já jogou nessa posição diversas vezes. Então ele ganha, né, em velocidade, em qualidade de passe, porque não é aquele passe lateral, é aquele passe vertical, né? Aquele passe que ele consegue achar um companheiro atrás da linha ofensiva do adversário, entre linhas, né? Como a rapaziada chama. E isso esses dois jogadores conseguem colocar. E quem está de fora precisa ter um pouco de paciência e esperar. O Gustavo Henrique tinha até se recuperado nas últimas partidas que fez como titular. É um jogador que tem um fundamento muito bom, né, que é a bola aérea, né? Não somente defensiva, mas também ofensiva. Vinha jogando bem, mas eu acho que em função dele querer fazer com que o time ganhe qualidade na saída de bola, ele fez opção exatamente pelo Arão e pelo Rodrigo Caio. E essa opção, né, esse novo posicionamento do Arão, e dependendo da escolha que o Rogério Ceni fizer para essa partida, vai também impactar o meio, porque caso ele escolha o Gustavo Henrique, existe aí a dúvida se o Arão volta para o lugar do Diego. E aí eu queria também a sua opinião, maestro. Como é que você enxerga aí Arão, Diego, esse meio-campo do Flamengo para a partida contra o Inter? Eu não acredito que ele vá mudar, entendeu? Eu acho que ele vai permanecer com a equipe que iniciou o jogo contra o Corinthians no último domingo. Primeiro porque ele conseguiu achar no Diego, né, essa posição, que o Diego joga muito de frente, né? E ele tem uma boa visão de jogo, tem um bom passe.
né? E isso ajuda na ideia de jogo que tem o Rogério, que ele implantou, né? Que o time vem realmente subindo de produção e fazendo com que os jogadores individualmente, né? Tivessem subido de produção, que foi o caso do Everton Ribeiro nas últimas partidas e do próprio Diego. Como o adversário, no caso, o Internacional, tem uma forma de jogar, né, que vai ao encontro do que o Flamengo tem procurado fazer, eu acredito que ele vai manter a mesma equipe com o Arão na zaga e o próprio Diego no meio-campo. E o Internacional também tem a bola aérea muito forte, mas eu também acredito que, por mais que no segundo tempo o Rogério tenha feito tenha jogado com o Gustavo Henrique e o Arão no meio-campo, eu também acredito que o Arão que a equipe que começou o jogo contra o Corinthians vai a campo contra o Internacional. E, maestro, tem favorito para essa partida? O Flamengo tem um pequeno favoritismo, se a gente pode dizer, pelo fato de jogar em casa, tem a necessidade da vitória, mas esse jogo ele se apresenta exatamente de acordo com as características do time, né? A gente sabe mais ou menos aquilo que o Flamengo faz quando joga em casa, joga fora, em qualquer lugar, e a gente também sabe a forma como joga o Inter, né? Então, esse tipo de jogo não dá para você dizer, cravar alguma coisa. Lembrando o seguinte, né, Magno? O Inter tem um ponto ainda a mais na tabela. E esse ponto pode ser exatamente aquele que possa dar ao Inter a possibilidade de decidir em casa. Esse pequeno favoritismo vai em função exatamente do que as equipes fizeram nessa última rodada, né? Mas jogo aberto, não adianta. E o time do Inter é um time que sabe sofrer, né? Como a gente diz, né? E com a volta do Patrick, ele ganha um reforço realmente de muito peso. Perde, né, o Cuesta, né, que joga na zaga, ele não tem a zaga titular. E isso pode ser também um problema para o Abel, em função exatamente de que ainda tem o problema do Rodinei, se vai pagar a multa para o Rodinei jogar. Porque se ele tirar os dois zagueiros, jogar com dois zagueiros em reserva, e também jogar com o lateral reserva, quer dizer, a coisa na parte defensiva pode ser que fique mais complicada ainda. Eu acho que a gente vai ter que esperar até às 15 horas do domingo, né, que é uma hora antes que eles são obrigados a soltar as duas equipes. Por enquanto, a gente vai viajando aqui nas escalações. Sem dúvida. E a questão do Rodinei, até para explicar para o amigo que está acompanhando aqui ou está na área, o Inter não precisa avisar ao Flamengo se vai utilizar ou não o Rodinei na partida. Se o Rodinei entrar em campo, o Internacional vai ter 24 horas após a partida para pagar R$ 1 milhão. Maestro Júnior, algum time já pagou R$ 1 milhão para você entrar em campo e jogar uma partidinha já? Eu acho que, no seu caso, eu acho que teria que ser até bem mais, hein? Não, nunca pagaram tudo isso pela minha presença, não, né? Mas, por exemplo, se você for escalar o Rodinei e tiver uma consequência positiva no resultado, aí naturalmente você vai dizer que vale a pena. Se por acaso o resultado não for aquele, né, que a diretoria do Inter esteja esperando, aí o torcedor vai dizer que não valeu a pena. Permita-me fazer uma correção, maestro, mas nós aqui do Sport TV estamos pagando R$ 1 milhão só por essa sua participação aqui. Em 24 horas a direção vai depositar, tá? Porque eu tá na área, é isso, é bala na agulha. Parceria total e absoluta sempre. Ô, maestro, deixa eu te fazer uma pergunta, porque o Inter, ele vem aí desse jejum, né, de 41 anos sem um título brasileiro, e o Flamengo acabou de ser campeão brasileiro. Então, muitos desses jogadores sabem o que é ser campeão brasileiro. Queria que você falasse um pouco desse componente psicológico, dessa pressão que o Internacional vai ter e que possivelmente o Flamengo possa até lidar um pouco melhor. E é sempre bom lembrar, né, que o Internacional pode decidir o título nesse domingo em caso de uma vitória simples. E se o Flamengo vencer ou empatar, a gente vai para a última rodada. Fica uma pressão no elenco do Internacional por esses 41 anos que pode sair dessa fila tão incômoda para o torcedor colorado? Não tem dúvida nenhuma, né? Quer dizer, eu acho que o pensamento é exatamente de todo torcedor que vai sair da fila, né? E isso tem influência no comportamento dos jogadores, na cobrança do próprio torcedor, mas isso não pode, junto à comissão técnica, e o Abel sabe bem disso, juntamente com Leomir e companhia,
que isso não pode ter interferência no comportamento dos jogadores, não somente fora, mas também dentro do campo, né? Que as coisas elas têm que acontecer naturalmente, né? Por parte do Flamengo, o fato de ter, em 2019, conquistado praticamente tudo aquilo que disputou, ele pode tirar um pouco dessa pressão. Mas se você for olhar por um lado, por exemplo, agora, no final dessa temporada, né, onde conseguiu com o Rogério uma série de vitórias, e ele tinha até um mês atrás, Magno, acho que era 15% de possibilidade, e agora já subiu para um número bastante significativo. Você coloca uma pressão também, né? Além do fato de o jogador tem sempre que ter aquela vontade insaciável de ganhar, de conquistar. Eu acho que isso é que move a maioria dos jogadores. E você precisa ter sempre isso aflorado na pele mesmo para você conquistar. A pressão no momento, em função exatamente desses 40 e poucos anos do Inter, eu acredito que a pressão esteja um pouco mais para o lado de lá. Ô, maestro, marcar aquele vinho, hein, maestro? Tô com saudade de tomar um vinho com você, cara. Mas, porra, o que esse grupo aqui faz, cara, é fantástico, é excepcional. E eu cheguei aqui, os caras me bateram, cara. Os caras ficavam me batendo o tempo todo, ficavam me criticando, chamando de ultrapassado. Mas agora eu voltei com tudo pro mercado. E se o Miguel Ángel Ramírez chegar e tomar meu lugar, eu tô pronto para qualquer clube brasileiro. Eu sou um treinador excepcional, não sou, maestro? Eu sou suspeito para falar, né? Porque foi em 2004 quando eu tirei o Abel lá da Ponte Preta e trouxe ele para o Flamengo, aonde ele iniciou exatamente toda essa sua escalada. Foi lindo, até cara. chegar a ser campeão mundial com o Internacional. E a gente, como amigo do Abel, fica satisfeito que ele tenha dado a volta por cima, depois de todos os problemas que passou, e tenha exatamente a possibilidade de voltar ao mercado. Você acha que, diante de toda essa questão, assim, você acha que a diretoria do Inter pode estar um pouco arrependida de ter começado essas negociações? Porque quando ela abre negociações com o Miguel Ángel Ramírez, o Inter estava naquela fase de tinha acabado de perder o Cudê, o Abel veio começando a tropeçar no campeonato, o Inter que estava, né, na liderança, e aí parecia até que tinha saído da briga pelo título, então a nova diretoria do Inter foi atrás do Miguel Ángel e mesmo assim o Abel falou, não, eu vou ficar. Como é que você vê essa situação, maestro? Você acha que dá para a diretoria do Inter voltar atrás e manter o Abel para a temporada 2021? A gente não sabe qual foi o acordo que foi feito com o Miguel Ángel, né? Com o Abel a gente sabe qual foi o acordo, que foi até o final do Campeonato Brasileiro. É uma situação estranha, né? Porque você pode ter o treinador campeão brasileiro, né, tendo que dar a vaga para um novo treinador. Eu acho que só a direção do Inter pode tentar explicar um pouco essa situação, né? Porque ela não esperava também. Você vê como é que são as coisas. Se ela soubesse que o time poderia estar hoje, né, na penúltima rodada do campeonato, brigando pelo título, ela não iria, né, fazer acordo com outro treinador, né? E isso realmente fica bem estranho pelo que está acontecendo. Mas eu acho que é cômodo a situação, né? É lógico que a pressão vai ser, se vier o outro treinador, né? De ter que comandar um time campeão. Aí é que eu quero ver. E do lado do Flamengo, o Ceni, que também estava sendo, assim como o Abel, o Ceni também estava sendo muito criticado, é muito emblemática